Galileu Garcia. Idade. Eu preciso calcular 80 anos. Redondo. Data de nascimento. 1/1/1930. Local de nascimento. Local é em São Paulo. São Paulo. Profissão. Cineasta. Bom, antes da gente entrar no que certamente entraremos e nos ficaremos mais tempo, eu queria saber como é que foi sua infância. Se você morou aqui na capital? Não, eu nasci em São Bernardo do Campo. Você nasceu em São Bernardo. São Bernardo. Onde, em seguida, logo nos anos 50, teve a inauguração da Vera Cruz, no estúdio lá, né? Mas eu nasci em São Bernardo, aí, por negócio de família, tive que ir para Minas Gerais, uma cidade de Minas. Aí, quando estava mais ou menos com 10 anos, eu voltei para São Paulo. Então, a minha vida continuou, foi toda paulista. E o senhor via filmes? Muito filme. Que filmes? Bom, o ver filmes antigamente era bem diferente de hoje, né? Porque os filmes, por exemplo, os filmes que a gente via nos cinemas normais, os grandes cinemas, eles passavam. Tinha documentários, estreias, e tinha os filmes seriados. Eram os filmes de seriados que tinham terminava no sábado seguinte, na semana seguinte. A grande fase dos cinemas. Então a gente, por exemplo, nessa época não existia televisão, não existia nada. Existia circo, existia cinema. Então o pessoal que estava em cinema ia ao cinema, tinha que ir toda semana, porque mudava, iam matar o mocinho na hora H. Sempre tinha uma coisa assim, né? Um cara ia jogar uma bomba para o carro que está andando, correndo. E aí ficava... Aí, na semana seguinte, o cara, na hora que ia atirar a bomba no carro, o cara dava um tiro. Então, o cara era assim, né? Mas era esse o cinema. E o cinema Então, a gente cresceu, a gente crescia, um jovem, um garoto assim, crescia conhecendo o cinema, mas o cinema era assim de aventuras, o cinema de bang bang. De bang bang. Tinha policial, tinha western, tinha tudo, tinha interplanetários assim, mas tem vários. Mas eram 4 filmes que tinham seriados. 4 por sessão? Às vezes por sessão, mas é impressionante. Então a gente tinha que gostar de cinema, porque é o que tinha pra gente, né? E a formação da gente, minha, veio muito desse cinema. A gente teve que tocar isso, mas é muito diferente de hoje, né? Completamente. E como é que o senhor começa a escrever? Você era 49 e 50, é isso? Que pula esse? O que acontece se o senhor começar a escrever como crítico de cinema? Isso foi nessa época eu fui ser crítico do jornal chamado Notícia de Hoje. É o jornal do Partido Comunista. E a nossa relação da gente começou assim, do tipo de vida, né? E eu me lembro o primeiro filme que eu escrevi crítica. E no jornal, Notícia de Hoje, tinha 2 críticos. Tinha o Nelson Pereira dos Santos e eu. Então a gente dividia o espaço. O Nelson também começou aqui em São Paulo, por coincidência da vida. O Nelson, o pai do Nelson era um alfaiate. E o meu pai era alfaiate também. Inclusive depois o Roberto Santos, o pai também era alfaiate. Engraçado, né? E aí... O senhor lembra o primeiro filme que você escreveu ou não? Lembro. Qual foi? Eu não tenho, mas é um filme americano.
Eu tenho agora... Fugiu, é. Uhum. Que faz muito tempo, né? Faz muitos anos, muitas dezenas de anos, né? Então, mas mas foi uma experiência em cinema. Minha entrada em cinema foi através da crítica de cinema. E o senhor falou que o senhor dividia com o Nelson Pereira os O Nelson filmes que o senhor Pereira, via. E tinha algum critério para dividir? Não, é só na pura amizade. Não, escreve você, porque você não podia fazer, você estava ocupado, assim. E depois, nossa vida era um começo de começar em jornalismo, no Notícia de Hoje, que era um jornal perigoso para se trabalhar, né? Porque vira e mexe, a polícia chegava, arrebentava o cinema, a nossa redação, quebrava as máquinas, tudo. O DOPS entrava, arrebentava com tudo, prendia a gente, aí soltava de novo, tinha que começar de novo. O senhor já chegou a estar na redação em algum momento quando o DOPS baixava lá e levava tudo? Já. Nossa. Algumas prisões foram terríveis, né? Uma das mais terríveis que eu tive, o pessoal da redação, nós entramos em uma manifestação contra os americanos que vinham para cá, eram uns camaradas, o anti-americanismo policial, né? E eles vieram para se instalar aqui no Brasil para desenvolver a atividade deles. Então nós fizemos um movimento geral. Esse movimento geral foi terrível, foi muito violento. A gente fez uma manifestação anti-americana, assim, na Praça da Sé, nas grandes praças aqui de São Paulo. Terríveis, prendemos mais ou menos umas 500 pessoas. Olha, é gente demais. Gente prender demais. Assim numa leva. Numa leva demais. só. Aí foi muito violenta. E quando a gente foi preso, e os caras tinham, os caras do DOPS, eles tinham uma predileção especial pelos jornalistas. Então eles foram... A justiça, então, começou a entrar em ação e iam fazer uma grande razzia nas cadeias do DOPS. E um dia antes, à noite, mandou quase todo mundo embora, mas ficaram 30 pessoas presas ainda. Essas 30 pessoas foram levadas para a estação de Sorocabana, e fomos sequestrados pela polícia a noite toda, até no dia seguinte que a gente chegou lá no final da Sorocabana. Terrível. Nossa, eu acho que é a primeira vez que eu ouço o senhor falando sobre isso. Eu nunca vi. Nunca li nada nesse assunto. Mas foi um fato para a gente muito importante, né, de vida. Porque foi um acontecimento. Nós tivemos casos, inclusive. Eles selecionaram o DOPS começou, como a justiça ia fazer uma invasão do DOPS, porque eles estavam prendendo 500 pessoas, é muita gente para burro. Aí eles foram mandando todos embora e ficou um núcleo. Esse núcleo de 30 pessoas tinha intelectuais, escritores e os jornalistas, né? Aí levaram a gente... O senhor lembra o nome de algumas das outras pessoas ou não, que estavam nesse grupo? Lembro. Aí nós fomos sequestrados. E viajando a noite toda, fomos largados lá no fim da Sorocabana.
assim, o trem parava, eles jogavam a gente fora, davam umas porradas, incrível, mas tinha muitos colegas da nossa redação, foram mais ou menos uns 4, uns 5, meia dúzia jornalistas. Fora os poetas, escritores, assim. O Nelson também estava no meio desse aí ou não? Quem? O Nelson Pereira dos Santos, ele estava no meio disso aí também? Não, o Nelson tinha ido para o Rio. Já tinha se radicado lá, né? Tá. Tinha ido para lá. Mas ele era também um cara de esquerda, né? Sempre foi, né? Um cara sério, muito... Inclusive, a produção dele foi muito séria, porque ele pegou lá no Rio de Janeiro, começou a pegar Rio 40 Graus, por exemplo. O famoso filme dele. Ele pegou o filme e começou a pegar os assuntos realmente do povo, assim, e levar para a tela. E isso foi um grande sucesso. O senhor foi funcionário do Partidão por quanto tempo? O senhor lembra mais ou menos dados? Muito 10 tempo. anos, Então, talvez, assim, fim dos anos 40 e fim dos anos 50, mesmo, nesse intervalo. E como é que se dá a transição do senhor sair do jornal e parar na Veracruz? E eu queria que o senhor falasse sobre isso. O fato de começar a escrever sobre cinema, aí eu vi que isso era o que eu gostaria mesmo. Aí, nessa mesma época, a Veracruz começou a funcionar. A Veracruz começou a funcionar um pouquinho antes de 1950. Aí e começou com o lançamento dos filmes, e eu fiquei muito empreendado. Então eu era muito amigo dos críticos de cinema. Um crítico amigo de cinema que era o Flávio Tambellini, você já ouviu falar nele? Claro, pai do Tambellini carioca. Exatamente. Mas aí eu falei, ô Flávio, eu acho que eu quero ir para Veracruz. Eu estava aí já fazendo coisa para outros jornais, assim, mas queria ir para Veracruz. Então eu fui para Veracruz nessa época assim, como jornalista, como exatamente... eu fiquei como redator exatamente como existia muito nos jornais americanos, nas grandes produtoras americanas, tinha sempre um conjunto de jornalistas profissionais que trabalhavam lá e então ficava fazendo. Eu fiquei muitos anos, muito tempo na Veracruz, redigindo um jornal mensal, quinzenal, que a gente mandava para Veracruz para mais ou menos uns 500 jornais, 500 jornais do interior do Brasil. A gente mandava esses boletins que o pessoal aproveitava para raspar, acompanhando a vida do Anselmo Duarte. Então, esses jornais tinham o que, especificamente? Esses jornais que o senhor produzia dentro da Veracruz? Era contando sobre produções que estavam acontecendo? Entrevistando, a gente recebia muito convite. Geralmente vinha um pedido assim, querem fazer uma entrevista, nós queremos fazer uma produção nos jornais, né, sobre o Mazzaropi, por exemplo, que já era ator no nosso filme, né, na nossa época. A gente pegava e eu produzia, fazia entrevistas, fazia tudo, e a gente elaborava assim a matéria e mandava para os jornais. E o jornal aproveitava o copy desk que eles chamam, né? Aproveitava e aí bastante. Alguma coisa. Quando o Anselmo Duarte, por exemplo, o Anselmo Duarte veio do Rio de Janeiro. Ele é paulista, né? É de Itu. Era. Ele veio para São Paulo, mas ele tinha uma grande popularidade porque ele era o principal ator
ator bonito, assim, e o galã, né? O galã. Então, todo mundo queria saber a vida dele, que ele fazia. A Odete Lara, a Liane Lage, né? Todo o pessoal. Tônia Carreiro também. Tônia né? Carreiro, a gente era especializado em entrevistar esse pessoal. Contar o caso e mandava para eles. E o pessoal publicava. Nessa ocasião, o nosso departamento na Veracruz, ele tinha um chefe. O chefe era um escritor chamado Gustavo Nonnenberg. Acho que não deve ter uma informação dele. Mas eu era o corredor, né? Corria atrás de todo mundo. Era muito bacana. Uma curiosidade, porque vamos fazer as entrevistas e tal, e colocar uma mentirinha aqui, uma mentirinha aqui, outra mentirinha ali. O senhor também colocava uma mentirinha aqui, uma maquiadinha aqui, uma anedota ali, não era só... Aliás, é o que o pessoal queria saber mesmo, né? Queria, é muito importante. Não, e como é que é? Aí não, o Anselmo Duarte gosta de loira. Então, impressionante como não mudou nada, né? Passou meio século e continua a mesma coisa, né? Só adapta a realidade para hipercelebridade, para internet, etc. Exatamente. Mas é a mesma ideia, né? E o senhor estava falando de São Bernardo, uma curiosidade que eu tenho, assim, como era São Bernardo naquele momento, né? Era uma cidade, então era desenvolvida, não era desenvolvida, como é que era a paisagem? Não, São Bernardo tinha uma característica típica, né? São Bernardo tinha uma cidade que existia no Brasil, com o maior número de fábricas de móveis. De móveis, né? A indústria moveleira é total lá em São Bernardo. Muito italiano, muita coisa assim. Tanto que muita gente que nessa época muitos caras que vieram para a formação da Veracruz, para reforçar a Veracruz, eram oriundos dessa indústria. É engraçado, porque e era uma coisa, além de tudo, era uma coisa italiana. Na verdade, as grandes fábricas, todas as fábricas eram de italianos. São Bernardo era uma cidade que se desenvolveu assim com os italianos, é muito grande. E a gente tinha, por exemplo, lá um famoso diretor de cenografia, um cenógrafo de São Bernardo, ele era de São Bernardo do Campo, né? Pierino Mazzenzi. Ele fez muito filme na Veracruz, e depois da Veracruz o Pierino depois que a Veracruz fechou, ele continuou fazendo. Ele fazia a cenografia do Walter Hugo Cury. Ele trabalhava, é um grande amigo e um cara muito, muito bacana. E ele entrou desde o começo, ele já estava na Veracruz desde o começo. E aí, quando o Cury entrou lá na terceira fase, ele continuou. Então, mas ele assinava todos os filmes praticamente todos os filmes do Walter Cury. Duas perguntas. Bom, esses materiais, assim, todo mundo tinha função específica guardadinha dentro da Veracruz, ou havia intercâmbio de função? Quem fazia isso, fazia aquilo? Não, era bem organizado. Era organizado? Muito organizado, a Veracruz como empresa. Então, eu como fazendo o trabalho de jornalista na empresa, tinha que a minha função era fazer a redação dos boletins nossos. E esses boletins foi uma grande experiência, porque a gente recebia com telefonemas, assim, de repente veio um telefonema de Manaus, assim, para quem sabe falar. Era impressionante, porque
isso em 1950, veio uma telefonema de Manaus para o cara conseguir articular, fazer essa entrevista, chegar na Veracruz, era um feito mesmo, realmente. E aí a gente tinha que atender, mandava tudo direitinho. É que eu perguntei dessa coisa das funções, que eu lembro de uma coisa do Consorte, do Renato Consorte, falando que ele fazia isso, fazia aquilo. Por isso que eu perguntei se as funções o Renato, acontece assim, o Renato era um grande especialista, era um ator, né? Uhum. Mas ele não começou como ator, ele começou como o produtor. Uhum. É que ele estava fazendo um filme na Veracruz, aí, tá faltando um ator, um personagem. Naquele tempo nós não tínhamos a quantidade de atores que hoje existem. Aí, puxa vida, quem que a gente conseguia? Não conseguia ninguém. Catava o Renato e batia nele e fazia. Então o Renato entra como um tapa-buraco. Tapa-buraco, né? Mas ele era um grande ator. Excelente. E como é que se dá essa transição para o senhor começar a fazer assistência de direção? E estava fazendo um filme e começou aí o Mazzaropi, o Abílio fez. O Abílio conseguiu convencer o Franco Zampari, que explicou que nós tínhamos uma dificuldade, uma diferença muito com a produção do Rio, da Atlântida do Rio. Então ele disse assim, o que é aí? Ele pegou o Franco Zampari e explicou ao Dr. Franco, assim, o Abílio era muito ligado ao Dr. Franco, porque ele era um ator do TBC. Ele começou como ator, sempre foi como ator, desde o início, muito antes da Veracruz. Porque a Veracruz foi feita pelo grupo do Teatro Brasileiro, de comédia, né? Então, desde o início ele já estava, então ele era do elenco, tudo assim. Não, isso eu estava explicando que o Abílio convenceu o Franco Zampari. Ele explicou para o Dr. Franco, falou, Dr. Franco, nós estamos muito errados. Estamos fazendo um certo tipo de filmes, são bonitos, a gente tem muita crítica, a gente tem muito apoio da comunidade literária do Brasil, assim, todo mundo apostando, assim, gente de São Paulo tinha começado um tipo de produção assim, de cinema pensado, estudado, assim. Mas isso aí não é, mas o que está dando, isso não está dando um resultado para a Veracruz, assim, mas na verdade seria bom ele explicando, doutor Franco, eu acho que o esquema da Atlântida no Rio, do Severiano Ribeiro, era melhor, porque tinha o Oscarito, tinha o Grande Otelo, assim, e mais uns 10 atores, assim, comediantes, todos. Então, esse pessoal barato, associado assim, através deles se fazia um grande filmes muito populares, davam muito sucesso, era do Severiano Ribeiro. E o Severiano Ribeiro, além de ser o produtor, é também o distribuidor. Também, né? O grande exibidor. E o grande distribuidor para o Brasil. Então, ele era sucesso. Então, por isso nós precisamos fazer uma coisa. Então, eu estou propondo fazer este filme. Chama-se Sai da Frente, o primeiro filme com o Mazzaropi. Fez uma conquista, o Mazzaropi era um tipo popular. Só que o Mazzaropi era diferente, um pouco diferente do pessoal do Rio. Que o pessoal do Rio eram uns comediantes puros mesmo, né? O Grande Otelo, assim, o Oscarito. E o Mazzaropi já tinha um ranço caipira.
Isso, e em São Paulo, isso era uma grande popularidade dele, né? Então ele falou, esse filme que eu quero fazer vai custar muito pouco assim. E nesse filme ele precisou ele tinha lá um assistente. Tinha um assistente que era o marido da Tônia Carreiro. Marido da Tônia Carreiro. Mas o marido da Tônia Carreiro estava sendo jogado na Veracruz para ele aprender cinema, para depois dirigir um filme, né? Ele começou a direção, e que ele fez o primeiro filme que ele fez, A Luz Apagada. Não vi. Luz Apagada, mas é um filme bem filme. Só que o filme, de cara o filme deu uma tragédia assim, porque quando o filme foi para montagem, ele ficou com 1 hora. Então não tem filme, é isso, né? Então não tem filme, então a gente tem que fazer média, né? Tem que voltar. Tem que voltar e reescrever então não sabia dirigir, ué. Não sabia. Não sabia dirigir, é isso que você está tentando dizer, ele não sabia dirigir, fica na ilha. Mas ele começou assim. Aí ele fez. Mas aí tinha aquelas coisas, né? E ele era o marido da Tônia Carreiro. Como você vai assim, que era peitar o marido da Tônia Carreiro, né? E a grande estrela do teatro. Assim, e aí foi o começo dele. Mas nesse filme, nesse primeiro filme, então o Abílio um dia me procurou, Galileu, você não quer começar a trabalhar no cinema? Pô, é só o que eu queria, né? Ele dizia, puxa, mas porque eu estou com 2 problemas. Esse fulano aqui é marido da coisa assim, mas ele não levanta o bumbum da cadeira, fica o tempo todo vendo tudo. E o outro assistente, que era o segundo assistente, era o Tony Rabatone, que se tornou um dos primeiros grandes fotógrafos do cinema brasileiro, né? O Tony também não queria, detestava ser assistente, porque ele ficava louco da vida, ele queria sempre ficar atrás da câmera, para ele dar uma olhada no visor. E com isso ele se tornou um grande fotógrafo. Ele tinha uma experiência já de fotografia, trabalhava numa das firmas que não existe mais aqui, mas era, digamos, a Fotótica, uma outra concorrente da Fotótica. E ele era do departamento de cinema dessa firma. Cássio Muniz se chama. Cássio Muniz, ele era o camarada que ia comprar, ele comprar tal câmera, o filme tem que ser isso, sim, a revelação tem que ser banho quente, outra revelação não banho quente, assim. Ele explicava tudo, ele sabia tudo. Mas o Tony, então, não queria ficar como assistente, ainda achava o Abílio um chato, mas ele é muito exigente. Aí, você quer trabalhar comigo? Puxa vida. Aí eu fui direto. A metade do filme ele sai da frente. E o Abílio era um chato mesmo? Não. Ele era um cara muito agradável, né? Ele pensava muito alto, falava tudo que ele falava, que ele queria dizer, piada, tudo falava muito bem. Ele era um grande ator. E o Abílio fez, na verdade, é por isso que ele chamou o Franco Zappari e falou, doutor Franco, nós precisamos seguir a experiência da Atlântida, porque a Atlântida tem um esquema que dá lucro nos comediantes, né? O público adora tudo. E, de fato, a mesma coisa, e o primeiro filme que nós fizemos do Mazarop deu uma renda extraordinária. Mas como é que fazer comédia e fazer comédia nesse outro esquema, mais rápido? Dr. Franco era um italiano.
tinha formado o TBC. O TBC era a elite do teatro, né? Levou um susto. Isso foi um grande susto. Mas como o Abílio era ator do teatro e amigo da família daquele tempo todo, e o TBC, quando começou a ser teatro, antes de ser teatro, ele começou a fazer teatro antes de ter o teatro. O teatro deles eram textos assim, comediantes, que eles, com 3 atores, assim, que eles ensaiavam aquilo, iam em casa de milionários aqui paulistas, assim, na casa, nessas grandes mansões que tinham um auditório, assim, e o teatro era feito, então, para as famílias. Então era uma coisa que veio de uma origem que pouca gente sabe que começou o grande teatro assim. Mas ele era um teatro feito para as famílias ricas, né? Então, aí eles transformaram essa iniciativa teatral num TBC. Então, todos os italianos, os donos, os ricos, eram amigos do teatro. E o teatro começou assim. E cresceu, foi de uma enormidade, né? Tinha grandes teatros, grandes atores, grandes espetáculos, né? A minha fase mais gostosa, assim, sempre foi exatamente trabalhar ao lado do TBC e trabalhar e assistir todos os espetáculos com os grandes atores. Eu tinha o Zibinski que era... Eu tinha... Puta, mas era muito... Quais desses atores mais te impressionavam? O Zibinski era impressionável. Ele era um grande ator. Uhum. Ele era... Mas nós tínhamos lá todos os atores, assim, Tônia Carreiro, já no TBC, Cacilda Becker. E dos atores brasileiros tinha muito, assim, todos eram bons, com boa formação, com grandes professores. O TBC tinha ao lado da representação, ele tinha assim atores de teatro, escritores de teatro especializados, professores de teatro para ensinar, para interpretar. Como é que você fala assim? Eu me lembro dessas aulas, assisti muitas essas aulas, eu era muito amigo deles, então eu estava sempre assim, um camarada chegava e dava uma aula. Você está fazendo um espetáculo, mas o espetáculo é o seguinte, vai ser, a sala está ali, está dotada. Você tem que falar, tem que dar um recado sussurrado para uma multidão do TBC. Mas essa tua voz tem que ser trabalhada de uma tal maneira, tem que ser ouvida por todos os espectadores. Então você tem, o cara que está lá atrás de uma coluna, assim, ele tem que ouvir e tem que receber a mesma mensagem. Quer dizer, o nível de voz que você tem que... essa parte do estudo era fabulosa, porque era o ator que tinha que sussurrar para um grande auditório. Tanto para o ator da primeira cadeira, da primeira fila, como lá de trás, o último. Então, como é que você tem que botar o volume de voz? Mas você tem que... Você está cochichando, você não tá falando, não está gritando com outro personagem. Tem que falar, tem que gritar quando o personagem existe. Só esse estudo era fabuloso. E eu
assistindo tudo isso, eu achava maravilhoso. De camarote, né? É. Vendo de camarote. Você lembra desses grandes atores que fizeram a transição e que foram parar na Veracruz? Você lembra de algum que teve um ruído entre a interpretação teatral e interpretar para cinema? Você lembra de gente que não se adaptou, enfim? Mas o pessoal se adapta. O Eugênio Kuzner, por exemplo, era um grande ator russo. Ele tinha um irmão que era um grande ator na Rússia, no regime soviético, e ele trouxe para cá, trouxe para o Brasil, para o TBC, a grande experiência do teatro russo. Era muito bacana. Aliás, eu usei no primeiro filme que eu dirigi, eu usei o Eugênio Kuzner como caipira. Um dia eu convidei ele para eu tenho que fazer um caipira. Ele ficou maravilhado. Claro, né? Porque para a realidade dele. Mas ele ficou tão... e ele adora, ele morreu, né? Mas ele fez um papel magnífico. Era um cara espetacular. Era um grande ator internacional. Uhum. Então o senhor não lembra de pessoas da época do TBC que foram para Veracruz, foram fazer cinema e não se sentiram confortáveis fazendo cinema? Tinha muito... Como se fala, né? Como se falava? Como se entendiam, né? Exatamente. Mas tinha que ser assim, porque na verdade a Veracruz foi construída o Cavalcante foi um grande ajudou a formar o pessoal da Veracruz. Mas o Cavalcante nasceu em Pernambuco e foi para a Europa. E fez a vida toda dele na Europa. Sim. Fez na Alemanha, depois fez na Inglaterra. Assim. Então, quando o Cavalcante esse pessoal todo era conhecido do Cavalcante, porque o Cavalcante era um grande ator, era um grande diretor muito importante. E, inclusive um diretor que se ajustou com vários níveis assim de produção, né? Ele pegava, é impressionante, ele tinha um conhecimento. Então esse pessoal ele trouxe, não só os atores, ele trouxe para o TBC, mas ele trouxe os produtores, os técnicos de cinema, né? O diretor de fotografia, com quem eu trabalhei muito, é um grande amigo que morreu, coitado do Chick Fowler, por exemplo. Era um ator fabuloso. Era um diretor fabuloso, diretor de fotografia. E, inclusive, eu era o único, nos meus tempos de assistente, eu era o único assistente de direção que tinha autorização do Chick Fowler para olhar no visor da câmera. Ele não deixava ninguém. Ninguém. Tá. Então eu aprendi muito com o Chick Fowler. Fiquei grande amigo dele, depois levei quando a Veracruz fechou. E ele ficou um dia, ele me falou, já que eu vou ter que voltar para a Inglaterra, ele estava se lamentando, porque ele adorou muito o Brasil, né? E ele tinha feito com a gente vários filmes muito importantes, inclusive o Cangaceiro, né? Na grande fase da época do filme branco e preto. Até que eu falei para ele, não, Tico, vou fazer o seguinte, está começando uma nova atividade no Brasil de produção de filmes comerciais. Eu tenho um amigo que fundou uma empresa de comerciais. Então eu levei ele para lá. Eu levei o Tico
isso foi uma grande, a coisa mais importante, das coisas importantes que aconteceram na minha vida. Dar um apoio para o Tiki Fowler não voltar para a Inglaterra. Um cara desse tamanho. Ele voltou, ele era fabuloso. E o que era muito importante, por exemplo, o Tiki, por exemplo, é um cara que me ensinava tudo. Que ele começou a me ensinar em profundidade. Como é que ele usava, ele iluminava um close de uma pessoa. Puxa, era lento, o cinema inglês é lento, devagar, mas vem aquela imagem assim que deixa todo mundo louco, né? E o Tiki era assim. O Tiki ficou. E um dia ele ficou muito velho aqui, ficou velho mesmo. Ele entrou na empresa, ajudou essa empresa Lynx Film a trabalhar em comerciais. Na verdade, o Tiki Fowler, inclusive, dava lições para se fazer fotografia de filmes publicitários. E era desejado por todas as agências, ele era espetacular. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, porque a gente está falando do Mazzaropi e tal. A relação dele com o Abílio, por exemplo. Foi o primeiro filme do Mazzaropi foi O Sai da Frente. E o Mazzaropi era um cara espetacular. O Mazzaropi era tão espetacular que a Veracruz, quando nessa época estava querendo o Abílio, não fazer um filme assim, mas precisamos de um comediante, um cara esperto, né? Um cara, assim, então começou-se a fazer na Veracruz uma série de testes com todos os comediantes. Então estavam fazendo, eu estava no outro filme, no outro fator, né, no Cangaceiro, mas conversando, o Abílio não está conseguindo ainda, não está satisfeito com quem está. Até um dia que um diretor nosso, amigo meu, o Agostinho Martins Pereira, chegou para o Abílio e falou: Abílio, ele morava no bairro Itaim, bairro Itaim. Falou, eu disse para ele: Abílio, eu ouvi uma vez um comediante que fazia um show para a UDN, para uma campanha da UDN. Mas ele é um cara tão engraçado que só ele chega no palco assim e começa todo mundo a rir. A maneira dele andar, a maneira dele falar. É um cara espetacular. Mas estava se fazendo muito teste na Veracruz, em São Bernardo, mais ou menos. Já tinha feito o teste com 40 pessoas, mais ou menos, atores, né? Era a necessidade do Abílio, queria ter um ator popular, tipo os atores que impressionavam ele, que eram o Oscarito e o Grande Otelo, né? Os grandes caras populares, que eram simples, pessoas simples, mas são caras de uma grande aceitação pelo público brasileiro, que fizeram a fortuna da Atlântida, né? Aí nós eu disse, tinha um colega meu, Agostinho Martins Pereira, que era também o primeiro assistente de direção que começou a trabalhar na Veracruz. Ele trabalhou já no Caiçara, trabalhou no Terra, assim, nos primeiros filmes. Eu fiquei muito amigo dele e admiro ele até hoje, assim, e fiz muito trabalho com ele, né? Ele morava lá no Itaim, chegou um dia para o Abílio e falou: Abílio, você está procurando um ator, comediante para ir para o... precisamos ir, já gravamos já 40 caras, mas não conseguimos ninguém.
que não pintou ninguém ainda que desse interesse para a gente, né? Ele falou, mas você devia procurar um camarada que agora está fazendo começou a fazer uns programas na TV Tupi, na TV Tupi, Mazzaropi. Eu via, assistia, eu morava no Itaim, e ele, Mazzaropi, também morava no Itaim, e estava fazendo uns programas populares assim para o UDN, numa campanha política. Foi interessante, mas é um cara muito engraçado, assim. E aí ele começa a falar, todo mundo ri, e explicar como era o Mazzaropi. E a gente assistiu o Mazzaropi lá no TBC, ao lado do TBC, tinha o Nick Bar. E tinha o microfone, já tinha televisão, assim. E a gente viu o Mazzaropi já. E já ficou impressionado. O Abílio ficou muito impressionado com ele, né? Esse cara é ótimo, vamos ver. E quis fazer uma entrevista com o Mazzaropi. Aí, Mazzaropi, no dia que entrou lá no estúdio da Veracruz e fez o teste, acabou, jogou todos os 40 caras fora e o dominou completamente. Aí ele veio e ficou. Aí o difícil, quando o Mazzaropi foi aprovado, foi a negociação do Mazzaropi com a Veracruz. Dinheiro, o senhor diz, dinheiro. Tá. Aí, digamos, a Veracruz, sei lá, ofereceu 100 mil reais para ele, que já era um dinheiro. Mas o cara não pediu 6 mil reais, 100 mil não é muito pouco, ele queria 10 vezes mais. Assim. Aí o Franco ficou assustado com ele, né? Ele falou, mano, Franco, eu faço uma proposta para o senhor. O senhor me paga 100 mil. Se por acaso o filme não der dinheiro, assim, eu devolvo para o senhor tanto. Aí ele ficou impressionado, mas aí ele conseguiu dominar o italiano pagou o que ele queria. Só que o Mazzaropi levou um público enorme para o cinema. O Mazzaropi já tinha um sucesso muito grande, que ele vinha de teatro caipira, vinha de circo, ele era popularíssimo em circo. Entrou na Veracruz, ele entrou na Tupi, ele dominou a Tupi, já começou a fazer um sucesso muito grande. Então, foi uma aposta que aí o Franco topou a aposta e, graças a Deus, por causa disso, o Mazzaropi surgiu como um grande ator. Ele trazia o pessoal lá do fim do mundo, né? Na verdade, o Mazzaropi, na estreia dele, no Sai na Frente, ele estreou no Cine Marabá. Que era o cinema que na ocasião, ou no Arte Palácio. Acho que já entrou no Arte Palácio, ele dominou o público, ele trazia a periferia toda, ele arrastava o público. O público do Mazzaropi era completamente diferente, era o povão, mas um povão que enche as salas, né? Ele foi esse sucesso. E a Veracruz não estava acostumado com tamanha quantidade de gente. Mas é impressionante, ele dominava. Mazzaropi dominava. Eu fiz muitos filmes com ele, tivemos muitas relações assim, de ótimo. Ele era muito bom de trabalho, muito bom.
Como era ele no set? Porque assim, eu já ouvi as opiniões mais diversas possíveis. Assim, que ele era um cara super chato, que ele era um cara exigente, que ele era um cara legal, que ele era um cara porco, que não ligava pra continuidade, que ele era um cara que sabia filmar. Como era? Ele era exatamente como você... Esse resumo que você fez foi exato, perfeito. Ele era assim. É que ele acreditava, e todo mundo, ainda mais na Veracruz, começou a se produzir com um grande aparato cinematográfico, exigindo os cortes certos, assim, planos gerais bem esclarecidos, mas apenas achar que tudo isso não adiantava nada, que é ele. O povão vem para me ver, e o povão quer apoio. E ele tinha razão. Mas aí, com o Abílio conseguiu dominar um pouco o Mazzaropi. O Abílio era muito inteligente. Conseguiu controlar o Mazzaropi? Controlar. Muito. Mas isso foi um trabalho, não foi fácil. Dava muita briga, já no primeiro filme do Mazzaropi, né? O Sai da Frente. Mas aí o Abílio conseguiu fazer o Mazzaropi entender que estava sendo lançado um grande ator e um grande ator que vivendo grandes personagens, em que ele precisaria ter continuidade, quer dizer, se ele entra em cena com o pé direito, ele tem que continuar a trabalhar com o pé direito, ele faz um gesto, esse gesto tem que ser repetido para fazer um corte, né, para dar continuidade. Isso, independentemente do talento dele. E ele fez um sucesso muito grande. O sucesso, ele caiu no primeiro filme, foi um sucesso terrível. O lançamento dele eram uns filmes assim, quando lançava no Arte Palácio. Quando lançava um filme no Mazzaropi, a Avenida São João ficava impossível, tinha que mudar o trânsito. Tinha que pôr guardas assim, desviar, fazer coisas, porque aquele público assim, público lotando completamente a avenida, viu, que eles iam entrar no Cine Marabá, no Cine Arte Palácio. Então não era possível. E no dia que ele tinha filme, ele acabava com tudo. E o povão chegava lá a pé, vinha lá vinha dos bairros assim, mais pobres e mais longe. Difícil de chegar, não tinha cobertura de ônibus tão grande, não tinha metrô, enfim, né? Num outro momento. É uma outra. Mas o público ia assim, mas é um público que lotava. Aí por exemplo, eu fui, quando nós estávamos fazendo o filme A Carrocinha com o Mazzaropi, com esse amigo diretor, o Agostinho, que te falei, eu fui assistir os filmes, falei, vou assistir todos os filmes do Mazzaropi, era impressionante, de repente um camarada, um personagem que estava assim, um assistente, né? Estava assim, nossa, eu falando com a mulher, assim, agora tem que ver, ele vai dizer que e a cara que ele faz. E o cara relatava tudo, esse cara era um acontecimento na projeção. Você via um sujeito que estava explicando para a mulher que o Mazzaropi ia fazer uma coisa muito engraçada. Estava anunciando, né? Exatamente. E ele é um personagem impressionante, muito. É uma coisa, né? Voltando aqui a outros aspectos dele, mas antes de a gente chegar no Cangaceiro, como é que o senhor conheceu o Lima Barreto? O Lima Barreto já terminou, estava terminando o filme O Sai da Frente, Mazzaropi, e o Lima Barreto teve que... Finalmente ele entrou na Veracruz, ele começou, fez 2 filmes antes, curta-metragens.
E os 2 curta-metragens foram maravilhosos. Foram prêmios no mundo todo, é impressionante. Ele é o primeiro filme, acho que deve estar aí o nome. Eu não vou lembrar, mas mural ou viral, uma coisa, eu não vou lembrar o nome, porque minha cabeça é uma coisa. Não tá aqui. Mas enfim, os 2 curtas. Os 2 curta-metragens, os curtas da Vera Cruz. Todos deram prêmios na Europa, prêmios nos Estados Unidos, prêmios no Brasil todinho, aqui na América do Sul. Então daí foi um lançamento, aí ficou todo mundo impressionado com o Lima Barreto. O Lima Barreto é um cara que fazia uns filmezinhos de 15 minutos assim, e dava um grande sucesso assim no mundo todo, né? Aí que o Lima dizia, mas eu não estou, meu negócio não é fazer, eu não gosto de fazer, não é só fazer filme curto, eu vou fazer o filme O Cangaceiro. Aí ele começou a explicar o que era o Cangaceiro. E nisso, aí ele diz assim, mas eu quero um rapaz que está fazendo assistência do Abílio, que venha fazer seja meu assistente. E me chamou se eu queria fazer. E eu vi, é impressionante. O Cangaceiro realmente impressionava. Só que com o Cangaceiro aconteceu uma coisa. Estava tudo pronto para sair, as equipes já estavam indo para as equipes, os transportes, uma série de coisas já estava sendo armazenado em Vargem Grande do Sul. Acontece que o Lima Barreto tinha um amigo, tinha vindo aqui, tinha começado o cinema também no Rio de Janeiro, transportou-se para São Paulo, queria fazer carreira aqui e queria dirigir um filme também, era o Oswaldo Sampaio. E então aconteceu que está tudo pronto, tudo preparado para a gente fazer, para seguir para Vargem Grande e começar a fazer o Cangaceiro. Mas no Nick Bar estavam almoçando 2 velhos amigos, que eram o Lima Barreto e o Oswaldo Sampaio. Aí o Sampaio, o Lima disse um negócio assim, o Sampaio soltou uma piada com ele, que o Lima Barreto não gostou. O resultado do Lima Barreto, ele não gostou e o Lima ficou muito bravo com o que o Oswaldo tinha dito. O que o Oswaldo disse? Bom, eu nem preciso dizer. Porque o que ele disse foi suficiente para o Lima Barreto. Os 2 estavam sentados assim, no Equibar. O Lima Barreto, levantou-se, pegou a cadeira e sentou na cabeça do Sampaio. O Sampaio, nós fomos visitar o Sampaio, ele tinha um correr de... Ele teve que ir pontos, né? 1000 pontos aqui na cabeça, assim, um negócio. Aí deu um negócio, aí o Cangaceiro, aí a Vera Cruz deu uma parada. Aí o pai falou, como um louco, um homem desse é um louco. Como é que um louco desse a gente pode dar tantos mil reais, assim, uma grande soma de dinheiro para produção, e o cara fica... Aí nós gelamos, né? Porque o filme que a gente ia começar a fazer parou.
deu uma parada assim de 10, 15 dias, até os amigos tinham que conversar com o Franco. Deve ter tido uma baita negociação. Uma grande negociação. E eu já nessa época, depois que fiz um grande sucesso lá com assistência do Abílio, muito amigo, e nós tínhamos que segurar, tinha que aguentar segurar. Tanto que a Vera Cruz, durante o início da filmagem, finalmente o filme conseguiu-se aí, nós fizemos um trabalho de atendimento ao Oswaldo Sampaio, que leva uma bruta cadeirada, assim, ele era careca. Nossa. E, trem ali, ficou aquele negócio. Mancha de Gorbachev, né? É incrível. Aí, mas ficou sempre um negócio perigoso, né? Então, o próprio Lima, começamos o filme, tá? Mas o filme, as primeiras imagens do Cangaceiro, produzidas quando voltavam ia para o laboratório, fazia as cópias e tudo. Aí começou a acontecer um milagre. A equipe toda da Vera Cruz, todas as equipes da Vera Cruz, só começaram a fazer os seus trabalhos depois de assistirem os copiões do Cangaceiro. E foi um sucesso. O sucesso já começou muito grande. Muito antes das exibições, enfim, nas próprias... E a Vera Cruz tinha um problema, o Franco Zamparo tinha uma coisa, ele queria impressionar os grandes caras os paulistas que tinham muita grana, né? E que ajudaram a construir o TBC, transformar o TBC num grande teatro, um grande sucesso internacional. E ele levava esse pessoal para São Bernardo para fazer os famosos, para fazer as apresentações. E levava dezenas, centenas de pessoas que iam ver os filmes que estavam sendo feitos, que foram feitos, que estavam... Então a sociedade começou a se interessar pelo cinema. Assim. Mas leva gente muito... Até para a gente era meio um saco, era muito difícil, porque já trabalhava muito, claro. Mas era virou uma mania aqui no Brasil, né? Então o pessoal ia ver e queria ver, ficava impressionado e o Cangaceiro deu sucesso desde os primeiros copiões. Mas por que demorou tanto para filmar? Por que demorou 9 meses de filmagem? É porque o Lima... Filmou muita coisa, né? Você já pensa hoje 9 meses, por quê? É que o Lima era um cara que lento, gostava, até difícil, a gente tinha que estudar assessor. Por exemplo, nós tínhamos lá, por exemplo, era eu, Tique Faule e o Caribé. Quem que era o Caribé? O Caribé era um grande cenógrafo, diretor de um grande argentino, que morava aqui, ele foi para a Bahia há muitos anos, em 38. No ano 38 ele foi para a Bahia. O objetivo do Caribé era, ele veio para o Brasil e foi para Pernambuco, porque ele queria conhecer o Lampião. Ele queria, de qualquer maneira, porque você lembra, você assistiu o Cangaceiro, você viu aquelas imagens, aquelas figuras assim, você lembra-se do Adoniran Barbosa vestido de cangaceiro, que era o Cangaceiro impressionava muito, ele pegou esse coisa assim, e nós fizemos
levar a sério mesmo. Então a gente tinha assim, mas ele fez o Caribé, que ajudou o Cangaceiro, e compôs os tipos, a gente compunha os tipos com ele, ele fazia os desenhinhos dele assim, o Caribé era um cara, bom, é um cara que veio da Argentina para conhecer o Lampião, né? Agora, ele chegou em 38, no começo, e não conseguiu, tentando de Recife fazer alguns contatos para localizar o Lampião. E nisso a polícia arma uma cilada e mata o Lampião. Então o Caribé foi um negócio. Aí chegou um outro cara, meio lá quando nós conhecemos o Caribé, ele para trabalhar no Brasil, quando o Lima falou, você não quer ser o nosso cenógrafo? Não quer ser o nosso diretor de arte? Ele foi com o Cangaceiro, então ele Êxtase, largou né? tudo, Claro. né? E foi. E foi um trabalho maravilhoso. O trabalho. Até hoje eu tenho a minha memória assim, de trabalho com o Caribé, né, é muito gostosa. Né? Ele era realmente um grande criador. Foi uma beleza. E ele fez outros filmes na Veracruz, imagino eu. Não foi só o Não, Cangaceiro. Não, só o Cangaceiro? Cangaceiro. Olha só. O baita talento só fez só o Só o Cangaceiro. Cangaceiro, mas o talento dele fazia os desenhinhos deles, que eram geniais. Ele, inclusive, uma coisa que o Caribé, nós falamos com ele que ele teria que fazer um storyboard desenhado. Só que o storyboard do Caribé foi a posteriori, porque primeiro que a produção era muito demorada, o Lima também era um homem muito confuso, mas era um grande talento, né? Então, o Caribé ficava, então, o Caribé, por exemplo, fez um storyboard de tal maneira que cada desenho do Caribé hoje foi disputado, tudo existe, todas as pessoas têm os primeiros desenhos dele e não vendem por nada. É impressionante. Que é um negócio cheio de detalhes. Mas não. Passadas, ele fazia borrões assim, borravam assim e punham um pincel assim, cobrindo o desenho, e ele era impressionante. E o Caribé foi um cara que me deu uma grande tristeza quando ele morreu. Ele é grande, um grande personagem. E ele que passou por Lima a ideia que ele tinha do cangaço, a evolução, ele que fez tudo desenhado por ele. O que o Lima sabia do cangaço? O Lima sabia do cangaço apenas... Ele gostou da história que ele comprou. Aliás, conta-se uma história. Uma vez eu estava fazendo uma série de filmagem lá na Bahia e fiz mais ou menos tinha que fazer uns testes com os atores baianos. E entrar em relação com eles, assim, e fiz esse teste mesmo na Bahia, fiquei 15, 20 dias lá só fazendo os testes. E para fazer um elenco baiano para um filme que ia ser feito. E os atores da Bahia, por exemplo, todos os atores, assim, eu conheci o elenco todo, teatro, todo, cinema da Baiano, e
conseguimos gente muito bacana, muito boa. Mas então tem tem até em casa esses testes. Uhum. Coisa muito boa. Mas os atores, eu me perdi um pouco. É porque eu tinha perguntado, o começo da pergunta foi o que o Lima sabia de cangaço. Exato. O Lima não sabia muito, sabia o suficiente. Aliás, é uma história que depois, lá na Bahia, eu que encontrei uma atriz que veio falar comigo, você trabalhou no Cangaceiro e tal? Sim, trabalhei e tal. Vocês roubaram eu falei, como roubamos? Não, porque esse roteiro que você se diz que tem, se mostrou, não foi feito pelo Lima, foi feito por um ator, um cara do Rio. Mas houve uma safadeza desse negócio, essa coisa. Bom, um ator, ela foi mulher desse camarada, esse cara disse que tinha roubado, era um dos caras com quem o Lima Barreto acabou fazendo esse roteiro junto com ele. Não sei quem, eu não posso dizer. Quem contribuiu mais, quem contribuiu menos, exatamente. Enfim, não tava lá. Mas tem essa história. Tem essa história. Aí a atriz, não sei, mas como eu comecei com aquele roteiro, comecei a trabalhar, eu não me fiz até mal, né, ter ouvido essa conversa assim. Pode ser, né? Uhum. Pode ser que sim, pode ser que não, enfim, pode ser, né? Mas o Lima tinha uma genialidade, né? Ele incorporou realmente a direção de um diretor fazendo um grande filme. Para poder filmar, para construir, era para ele uma referência? Referência total. Ford era... O grande Ford. Uhum. John Ford. Vou saber disso. E o senhor se lembra da estreia do filme aqui? Se foi tão sucesso quanto Sai da Frente, por exemplo, se as filas eram grandes? Maior. Uhum. O nosso cinema aqui, o nosso lançamento Cangaceiro, a gente se lembra aí que, na verdade, eu fui na estreia, lançamento, nós fizemos uma equipe de itinerantes nos lançamentos do Cangaceiro. Nossa equipe ia o Lima Barreto, a mulher do Lima Barreto, alguns amigos, assim, a Dona Irã Barbosa, assim, a gente fazia. Nós éramos um grande sucesso na apresentação. E depois do Cangaceiro, depois de exibido o Cangaceiro, o público saía louco do cinema. Foi um fenômeno assim, que o público nunca tinha visto um filme brasileiro com essa força, né? Então ficava todo mundo... Inclusive depois, eu te falei que eu assistia no cinema, a gente pegava o filme do Mazzaropi, então que tinha um personagem dentro do cinema que começava a contar para a mulher dele, agora vai começar, ele vai chegar assim, vai fazer isso, você vê que engraçado. E o negócio no Arte Palácio, lotado a Cunha, assim, o Mazzaropi e o Mazzaropi falar, era um sucesso muito grande. Mas, assim, voltando ao Cangaceiro, e uma questão assim, se o filme fez tanto sucesso, se colocou o Lima num lugar de respeito, né? Um cara genioso e genial. Né? Por que o sertanejo nunca saiu do papel, por exemplo? Mas essa é a coisa do Brasil, né? Pouca gente tem coragem de enfrentar, de ouvir um diretor de cinema e se admirar com isso. É muito difícil. O sertanejo era uma grande história.
Mas o Lima tinha algumas complicações, assim, algumas indisposições de trabalhar em maus associados que ele inventou, assim, a gente não conseguimos levar o cangaceiro, o sertanejo de jeito nenhum. E nós preparamos o sertanejo inteirinho. Foi produzido o roteiro, depois análise, tudo pronto para... Mas a gente não... Todo mundo tinha um pouco de medo dele, né? Ele era genial, ele espalhafatou desse negócio, a cadeirada que ele deu no Oswaldo Sampaio, que era um grande amigo dele da época, assim. Quer dizer, porque o cara disse alguma coisa que ele não gostou, aí e sentou a cadeira na cabeça do Oswaldo Sampaio. Mas isso era só assim, todo mundo tinha medo, mas esse todo mundo é quem? Só quem dava o dinheiro, não? Quem trabalharia com ele também tinha medo de trabalhar com ele, não? Não. Ao contrário, ele era muito estimado, inclusive. Eu, pessoalmente, gostava muito dele, respeitava muito e achava que ele era um grande... Mas ele estragava o prestígio dele, né? Essas atitudes dele são atitudes perigosas, né? E assusta muito as pessoas. Deixa eu ver onde é que nós estamos. Posso aproveitar para trocar a bateria? Pode. Rodando. A gente vai falar sobre o fim da Veracruz mais pro final, mais assim, detalhe assim, pequeno que eu queria entender. Assim, no esquema de distribuição, a gente fala, óbvio, do roubo da Colômbia, da Colômbia do cangaceiro, mas era só a Colômbia que distribuía os filmes da Veracruz ou não? Na segunda fase. Tá. A primeira fase era a Internacional. Também era empresa americana. Universal. Então era a Colômbia e a Universal. A Colômbia na segunda fase e a Universal no começo. Então, por exemplo, o dinheiro do Sai da Frente, a Veracruz chegou a ver esse dinheiro? Também não. O que aconteceu com a Veracruz foi uma coisa muito difícil, né? Porque ela entrou numa crise. Ela produzia... o esquema dela de produção era muito caro, montou aqueles estúdios. Em São Bernardo, nós tínhamos 4 câmeras na Veracruz. Eram 2 Mitchell e 2 Newall. A Wall Newall é a MIT europeia. Eram máquinas que hoje... poucas pessoas trabalham com equipamento alugado. Elas eram muito caras e um camarada que há muito tempo teve uma Mitchell, um produtor paulista, foi exatamente o Amácio Mazzaropi. Ele comprou quando ele foi, a Veracruz estava fechando, estava vendendo, ele foi lá e comprou. Realmente a câmera é impressionante, né? É uma câmera que se baba olhando ela trabalhando. Deve ter sido bem cara, porque era um negócio grande. É, né? muito cara. É grande, uma beleza de máquina. Pode ir. Olhando... Bom, você continuou como assistente Aqui o Abílio fez esse papo com o Franco Zamparo. Ele explicou que inicialmente no Rio de Janeiro os caras faziam, não se preocupavam em fazer grandes estúdios, pegar um ator e trabalhar com esse ator, explorar ao máximo. Ele era um cara que vendia demais os filmes, né? Ele explicou isso. Então, o Abílio teve essa intuição,
fez o Sai da Frente. Primeiro, o filme que deu mais dinheiro na Veracruz foi o Sai da Frente. Depois do Sai da Frente teve mais 2 filmes que a Veracruz fez. Aí o Abílio, quando ficou todo mundo aí, parou a produção, ele teve uma ideia, procurou novamente o Franco, doutor Franco, nós podemos trabalhar, não é por causa disso que a gente vai parar. Vamos fundar uma nova empresa, e aí fundou-se a Brasil Filmes, que a Brasil Filmes tinha uma grande vantagem. Era uma produtora e uma distribuidora de filmes. Ele fugiu da Colômbia. Dos acordos leoninos. Exatamente. Isso foi uma grande... Ele conseguiu grandes sucessos, fez grandes coisas. Mas Veracruz era muito difícil, né? O Mazzaropi, então, ele fez com a... Aí, mas o Mazzaropi se encheu, largou um pouco, ele terminou de fazer a Veracruz, de trabalhar na Veracruz, daí ele foi na Veracruz, ele trabalhou no Gato de Madame. O Gato de Madame era uma história do Abílio, é uma história muito interessante. E ele foi, um dia ele me procurou para fazer assim, você quer fazer, olha, você largar um pouco de ser assistente de direção, você vai ser produtor, diretor de produção. E você tem esse filme para fazer. Você vê se esse filme dá para conseguir. Mas o Gato de Madame, quando eu li o livro, li o roteiro dele, que era um bom roteiro, eu falei, Abílio, eu só topo fazer a direção de produção se eu conseguir que esse filme tem uma coisa muito boa, mas uma coisa muito difícil e muito perigosa. A metade do filme tem que ser feito dentro do Museu Paulista, de Vila Mariana, né? Que é o Museu Paulista. Se eu conseguir trazer, entrar e conseguir a autorização, né, de fazer a filmagem lá, 15 dias dentro do museu, aí eu topo. Mas senão vai ser muito difícil, porque nós não temos dinheiro para produzir um filme desse, do que a gente precisar. E eu fiz isso. Eu fui, aí tive estudando a situação, falei, puxa, mas vou fazer um filme dentro de um cenário como do museu vai ser muito difícil, não tem dinheiro para fazer isso. O único jeito é a gente fazer a filmagem diretamente no museu. Mas isso seria importante a gente conseguir se eu conseguir a autorização do diretor. E eu fui tentar isso. E eu consegui. Foi um milagre, né? Puta, o filme, você conhece o filme? Sim, sim. Nós, com a Odete Lara, inclusive aquelas coisas, né? A Odete Lara fazendo ele fazia a personagem histórica, a namorada do Pedro I, né? Então é difícil, mas consegui fazer tudo isso. Eu consegui, por sorte. Um dia eu fiz uma reunião com o diretor, e o diretor gostava muito de cinema, gostou muito do meu papo, daquele negócio, né? E sabe o que é esse diretor? Quem era esse diretor? O diretor do museu? Era o pai do Chico Buarque.
Dr. Sérgio Buarque, Sérgio Buarque. de Holanda. Uhum. Mas o cara me deu autorização. Tanto que uma coisa que eu vou te contar que é muito interessante. Quando eu falei, nossa senhora, esse homem ele vai ficar maluco quando começar. E naqueles tempos, quando o primeiro dia de filmagem, nós pegamos quatro caminhões e levamos quatro caminhões de equipamento. Tá dentro do museu. Dentro do museu. Eita. Mas sabe o que é? É que na verdade tinha aqueles refletores da Veracruz, eram aqueles antigos, aqueles arcos voltaicos assim, que era dessa altura. Era dessa altura. E com o tripé, o tripé é magrinho, assim, esse tripé que está do microfone. Uhum. Você imagine tudo mais grosso e pesado, grosso e mais difícil pesado. de mover, né? Mas eu levei. Tanto aconteceu uma coisa. Eu convenci o Dr. Pedro e aí nós começamos a bater muito papo. Eu ia sempre lá no museu, ficava batendo papo com ele, ficava a manhã toda, o dia ou a tarde toda conversando. E ele falava certa coisa. Ah, esse meu filho que só pensa em ser ator, em cantor. Eu reclamava do filho. Chico Buarque, o Chico Buarque entrou e hoje é uma... Ah, esse meu filho, que virou só um dos maiores compositores da história da música. Tá vendo? É muito engraçado. Tanto que um dia ele autorizou, ele me deu autorização. Eu falei, acho que foi 20 dias que ele me deu autorização. Eu posso ficar por sorte, o museu estava aproveitando para fazer algumas limpezas, então estava fechado para o público. Uhum. Então, maravilhoso, né? Mas vamos. Aí, 20 dias. E aí falei com a equipe, olha, tudo que... Vamos parar de papo, parar de chateação, de reclamação, assim. Aqui... Todo mundo aqui é para trabalhar. Entra, começa a trabalhar. Quando termina de trabalhar às 9 horas da noite, fecha, vai embora e volta no dia seguinte. Porque tem que ficar... Mas tem coisa, a gente conseguiu coisa assim, para ele, mas está sendo... ele tinha um gato que sumiu, um gato, o gato de madame. E o doutor Sérgio doutor Sérgio Buarque de Holanda, pai do Chico Buarque de Holanda, ele ficou muito meu amigo, porque ia bater papo lá com ele, lá no museu, ele gostava, e eu perguntava alguma coisa, ele era maravilhoso. Tanto que um dia, inclusive, eu estava fazendo um filme que era do Walter Durst, o Walter Durst. E nós precisamos de pôr procurar um quadro para pôr no cenário, porque no Rio Grande do Sul não se usava quase nada em cenário, as paredes brancas, assim. Assim, mas então estava muito ruim, então o diretor falou, o Walter ele falou, consegui, não, eu falei, vamos tentar conseguir, vamos lá no museu, vou lá no museu e ver se a gente consegue. Eu fui lá no museu, falei com o Dr. Paulo. Dr. Paulo, vim saber do senhor, que o senhor é um grande historiador. Numa casa, num solar, Rio Grandense, um solar muito rico, muita coisa, mas tem um grande problema, a gente não precisaria pôr um quadro lá, mas que quadro a gente pode pôr ele diz assim, olha, esse quadro, acho que o único
personagem que pode entrar. Esse quadro assim é um personagem. Um personagem histórico, segundo tinha o nome dele, que era vamos ver, depois do Teodoro, Floriano Peixoto. Floriano Peixoto. Então eu falei, o bom seria pôr o Floriano Peixoto, porque o Floriano Peixoto, dentro dessa história do Arco Veríssimo, era isso, era um ministro, não sei, coisa. Tá bom. Eu falei, mas o senhor mata a gente. O senhor me mata. Onde eu vou conseguir um quadro do Floriano. Floriano. Falei, nós temos um aqui. Mas você tem que levar para o estúdio de São Bernardo do Campo. Não, põe o Floriano, porque é uma coisa mais certa dentro dessa revolução e tal. E eu saí na hora com o quadro do Museu Paulista. Do Museu Paulista. Uhum. Aí ele ficou. Isso aconteceu com ele. Eu, graça, peguei e levei, e nós vemos a filmagem e o quadro do museu parece muito, é uma coisa bacana. Mas o Dr. Sérgio, depois que quando consegui autorização para filmar lá dentro do museu, 20 dias, contrato, direitinho assim, ele topou, quando eu levei os 4 caminhões de material, de equipamento, tinha trainéis, tinha coisa, mas eu levei os 4. E isso colocado na entrada do museu, você conhece o museu? Sim. Na entrada do museu, naquele salão enorme de entrada, acabou com o salão. Lotou completamente. Então, no dia que começou a filmagem, no mesmo dia, eu falei, nossa senhora, o doutor Sérgio, quando vê a gente, vai expulsar a gente, vai acontecer uma coisa, vai matar, né? Vai matar. Eu esses 4 caminhões de equipamentos, de cenografia e tudo. Aí esse dia aconteceu o seguinte. Eu fiquei com tanto medo que eu fiquei atrás de uma coluna quando o carro oficial do Dr. Sérgio parou. O Dr. Sérgio tinha um hábito, enquanto ele vinha, quando ele chegava no escritório, ele vinha lá no museu, ele ia lendo o Estadão de São Paulo. Depois tem uma rampa assim, tem a escadaria assim, monumental, mas tem as laterais, são umas rampas de entrada. Ele vem lendo um jornal assim, lendo. Quando ele chega, eu olhando, falei, eu quero ver, esse homem vai morrer, alguma coisa vai acontecer. Aconteceu o seguinte, o doutor chegou já na porta da entrada, ele pegou, dobrou o jornal, pôs aqui no ombro e abriu a porta e não entrou, ficou vendo aquela confusão, o que tinha acontecido com o equipamento, com o museu dele. Ele deu meia volta, desceu, pegou o carro e foi embora. Aí eu fiquei com medo, de repente aconteceu isso, o homem vai expulsar a gente, né? Mas a carta está assinada, tudo direitinho. Que eram 20 dias e tinha. Exatamente, tudo direitinho. Aí eu perguntei para uma moça que ficou minha amiga, uma secretária dele, a Maria. Eu falei, escuta, doutor, cadê o doutor Sérgio? O doutor Sérgio não vai poder vir. Ele está com uma gripe, disse que está muito
muito ruim, que esta noite ele pegou uma friagem, ele não vai poder vir. Ele ficou 20 dias sem aparecer no Para não ver mais aquela visão. Ele né? não tem a visão. Uhum. Então, mas ele aguentou firme. Também com a carta assinada tinha que aguentar firme. Mas a ver... mas, né, é muito difícil. Entrou na publicidade, eram coisas, ela te prendia de tal maneira que eu fiquei preso. Quer dizer, eu era um diretor assim, muito famoso de comerciais, foi um dos primeiros comerciais do Brasil. Eu fiz os melhores filmes. Então, até que um dia que eu resolvi fazer um filme, eu escrevi uma história. Uhum. Escrevi uma história e fiz o Cara de Fogo. Cara de Fogo, né? Uhum. Foi um filme brilhante, assim, foi um filme inicial, foi um grande sucesso. E eu tinha muita responsabilidade, né, porque tinha participado de filmes muito importantes, coisa assim. Todo mundo esperava muita coisa de mim, né. Então, inclusive, foi um grande sucesso de crítica, né. O filme é bem interessante. Uhum. Mas aí depois o senhor decidiu ficar na publicidade e não... Que a gente é difícil, a turma te persegue, né? Me persegue, eu tive que trabalhar muito na publicidade. E você vê as quantidades de filmes, mais ou menos, que tá aí no... mais de 1000 aqui. Né? Uhum. Vou dar um salto e voltar para algo mais recente. Comigo foi um dia o produtor do filme, o Sérgio Martinelli, bateu em casa e disse assim, olha, você não tem alguma coisa que você gostaria de fazer, algum projeto? Eu falei, não tenho, mas a gente já estava na ideia de fazer um filme sobre o Lima Barreto. E o Lima Barreto me impressionava muito, porque apesar das loucuras dele, de tudo assim, mas ele era um diretor muito importante. E o filme foi muito importante, O Cangaceiro. Basta dizer que o filme, internacionalmente, teve a estreia dele na França, no cinema só, ficou 6 meses direto em cinema. Inclusive na França, na época, foi tanto sucesso que foi criada a moda de foi lançada a moda de Cangaceiro. E as mulheres, assim, no verão estavam andando de alpercatas nordestinas. É impressionante. O filme foi uma novidade no mundo todo, mas ele passou na Rússia, passou na China, passou em todos os países, mais de 100 países do mundo. E a ideia com a LB Persona era contar quais eventos a vida inteira do Lima ou o sucesso do Cangaceiro? Quais pedaços, né? Contar como era. Aí eu tive a ideia, aí eu escrevi o roteiro, fiz uma sinopse e mandei e entreguei para o Sérgio mandou, deu para o governo do paulista aqui, o governo de São Paulo, e ganhou na época uma bruta de uma grana para fazer o filme que eu fiz depois, e ele está pronto. Agora está inteiramente pronto. Então o filme está pronto. Está pronto. Né? Porque eu lembro da época das filmagens, eu acompanhei inclusive, mas então o filme está pronto. Está pronto. Mas então, repetindo a pergunta, o senhor conta no filme, como eu não pude ver o filme ainda... É um filme
O roteiro é o seguinte, é a história de um dia um personagem, um ator que mais ou menos tem os traços do Lima Barreto, assim, que vai contar a história do Lima Barreto. E é a história dele. Ele faz isso. Essa história começa na apresentação do primeiro dia de um grande estúdio, onde ele se apresenta para um público que é um público muito grande, público de gente ligada com cinema, com cultura, né? Que ele vai contar a história do Lima, e ele vai ver também esse personagem do Lima, e ele vive várias coisas acontecidas. Então a gente conta onde o Lima Barreto nasceu, que é na cidade do interior. Ele vai visitando a cidade, entrevistando as pessoas que conheceram o Lima. E isso vai se avolumando isso de tal maneira que no meio do filme eu consegui 4 sequências muito boas de uma entrevista do Lima Barreto feito na TV Cultura, que eles forneceram isso. Então a gente vai contando isso. Depois, uma das últimas fases que vai contando é como o Lima Barreto morreu, como um indigente, numa sociedade campineira de convalescentes, assim, que é hospedado, morre tristemente, assim, tentando sempre escrevendo, xingando todo mundo, né, lá dentro, inclusive. Então é muito bom, porque esse camarada que conta a história do Lima Barreto, também ele vive os últimos dias do Lima Barreto. Então ele conta e também vive no final. E aí o senhor vai colocar o filme em festivais? O que o senhor pretende fazer com ele? O filme vai entrar em festivais, acho que vai para o cinema também. Proximamente ele vai ser estreado na Cinemateca. Tá, legal. Então vou poder ver na Cinemateca. Para encerrar, porque o nosso tempo está acabando, o tempo de câmera, na sua leitura, qual é o maior legado ou o legado da Vera Cruz, e qual foi o calcanhar de Aquiles para que a Vera Cruz acabasse tão rápido? O que deu errado, o que deu certo, o que ela deixou? Bom, na Vera Cruz, depois que grande parte do dinheiro que foi conseguido pela Vera Cruz, pela produção das antigas, foi do governo do Estado de São Paulo, que através do Banco do Estado financiou. Mas banco é sempre banco. Banco ele não faz, ele não está aplicando, não está satisfazendo com a participação de uma empresa de cinema. Ele está tentando, esperando receber de volta as coisas. Então, inclusive, foi isso uma coisa terrível que o banco montou uma diretoria do banco dentro da Vera Cruz, para fechar a Vera Cruz do jeito. E foi fechando aos pouquinhos, para liquidar tudo. O banco é banco, né? Ele não. Inclusive, um dia que o banco ia fechar, num dia que estava preparado para fazer a reunião de fechamento da Vera Cruz. Nesse dia, eu estava na porta do banco, estava lá com um amigo meu,
Eu estava muito chateado porque eu sabia desse fechamento, né? Mas nesse dia que ia acontecer o fechamento da Veracruz, os jornais, os rádios começaram a dar uma notícia que o Getúlio Vargas se suicidou, deu um tiro na cabeça. Quando isso, antes dessa reunião, nesse dia da reunião, aí eu subi na diretoria, bati na porta, estava reunida a diretoria da Veracruz, a misto com a diretoria do banco. Aí os caras veio um personagem assim meio assustado com essa batida e me viu assim, o que houve, Galileu? Falei, houve uma coisa, está acontecendo uma coisa terrível no Brasil. O Getúlio Vargas, o presidente Getúlio Vargas, suicidou-se, deu um tiro na cabeça. Silêncio geral. Assim, aí todo mundo ouviu assim, e eu vim avisar vocês que isso está acontecendo, porque é uma coisa que o Brasil já começou a parar. Começou todo mundo a entrar nas ruas assim, em cordões, em volume de gente e tal, chorando por esse acontecimento. Aí eles vieram todos na porta, mas morreu mesmo, morreu. Porque não adianta vocês ficarem aqui sem saber isso, mas isso está acontecendo. Aí eu disse, acabou a reunião a Veracruz ainda ganhou uma sobrevida de vários meses. Mas foi isso. Tá, então o que deu errado para o senhor é o quê? É o dinheiro e a intervenção do banco, é a Colômbia, é o modo de produção engessado, grande, caro, dispendioso, é uma junção de tudo isso? Junção de tudo isso. Tá. E o legado? O legado, a Veracruz, na final, conseguiu formar assim, uma grande equipe de funcionários, assim, de equipe de cinema para o filme. Esse foi o grande legado. Além dos filmes que foram muito importantes. Mas, com o tempo, também se perderam. Hoje, um Caiçara, eu assisti um filme Caiçara. Hoje, o primeiro filme da Veracruz, ele é magnífico, mas é impressionante porque a produção inglesa dava... O filme era muito bem feito, as produções eram bem feitas, as cenografias eram bem planejadas, a musicalização final dos filmes eram bem total. Você assistir um filme hoje você fica admirado. Outro dia eu levei um susto. Assisti um filme antigo que era o Tico Tico no Fubá. Mas é impressionante. Você viu o filme Tico Tico no Fubá? Com meu pai. Hein? Com meu pai. Ah, com seu pai. Mas é impressionante o trabalho de música, o trabalho musical que tem no filme é impressionante. É a história do Tico Tico no Fubá, né? Mas a produção sonora é tão bem cuidada que é impressionante. E hoje não se faz isso, não consegue fazer isso. Ainda não está se fazendo isso. O cinema, nosso legado é bem diferente. Tem mais tempo ainda? Tem. Porém, alguma coisa que o senhor gostou, alguma coisa que o senhor não odiou, que o senhor não gostou, enfim. Eu gostei muita coisa. É que a Veracruz, hoje tem gente importante, tem um cinema que renasceu, né, o cinema brasileiro, tá com grande atividade, né, e os filmes são bons.
é uma nova fase, né? Mas não tem nada a ver com aquela nossa origem, né?